Olá, iniciamos mais um Direito e Literatura do Fato à Ficção, projeto do Instituto de Hermenêutica Jurídica com apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e de instituições comprometidas neste estudo transdisciplinar das inexoráveis relações entre o direito e a literatura. No programa de hoje abordaremos a obra O Idiota, de Fyodor Dostoiévski. Para isso contamos com as participações de Daniela Hidalgo, que é mestre em Direito e defensora pública, e de Dino Delpino, doutor em Letras e professor universitário. Feitas as apresentações, pediria para o Dino, né, que já fez outros programas conosco, né, fazer um pequeno resumo para começarmos a discussão deste complexo personagem de Dostoiévski. Bom, a narrativa de Dostoiévski é tensa e densa. Densa principalmente pela quantidade de situações, pela quantidade de personagens. E tensa principalmente porque tudo o que acontece se dá sob um pano de fundo onde a doença, principalmente, uma tuberculose, a epilepsia, a loucura, real ou presumível, e a morte estão sempre presentes. Aliás, Dostoiévski parece que tem alguns lugares comuns, a doença é um deles, né? Então, o protagonista, já que se trata de um romance, em princípio um romance psicológico, o protagonista, que é o príncipe Mitchkin, ele sofre de epilepsia. Sobre epilepsia, é interessante notar o seguinte, que quando eu estive pesquisando num dicionário da época, Dostoiévski publicou esse romance em 1887, eu andei consultando um dicionário de medicina do Littré, de 1888, casualmente um ano depois, uma edição francesa. E o perfil nosográfico do idiota, dado por Littré, não corresponde à personagem de Dostoiévski. Mas eu acho que isso a gente podia voltar a isso subsequentemente. Mas é importante que a doença está sempre presente. E a doença me parece que é uma das principais responsáveis por todo esse ritmo de tensão. O texto é sempre tenso. O texto de Dostoiévski é sempre tenso. Né? Só que a doença é um fato biológico e o direito se propõe uma visão de questões sociais. Então, o que existe de perspectiva social para a gente conversar? Eu acho que uma das questões básicas, me parece, ao menos na intenção do autor, se bem que as intenções dos autores nem sempre se realizam, era justamente construir uma personagem perfeita. O modelo dele era Cristo, Jesus Cristo, que ele considerava uma figura perfeita, e paralelamente Dom Quixote, mas Dom Quixote era cômico, e ele não tem nada de cômico, ele exclui. Ele tem elementos quixotescos, me parece, na personagem, mas praticamente nada de cômico, não é? Pois Dino, essa complexidade do personagem, né, ele a partir da internação na Suíça e ser chamado de idiota, como, Daniela, essa questão do idiota que não é um idiota, e como é que a gente pode trabalhar isso, digamos, num atravessamento depois de uma leitura, claro que não instrumental meramente, jurídica, por exemplo? Pois é, esse personagem, né, a complexidade desse personagem de que nós estávamos falando, ela é tão densa que ela interpela desde um primeiro momento. Porque quando se começa a ler essa obra, a pergunta é sempre, mas enfim, quem é essa pessoa? Né? O estranhamento que ele traz para o nosso cotidiano. E eu acho que essa interpelação originária é justamente porque é alguém que se ocupa
das outras pessoas, que tem uma postura ética que a modernidade não entende, uma postura ética que o indivíduo da modernidade não se distancia, justamente porque é um indivíduo que vê a sua relação com os outros, se constitui de maneira apartada do outro. Ele é um príncipe? Ele é. Ele é um sujeito que perdeu a família muito cedo, que tem uma linhagem principesca, ele foi educado pela boa vontade de um amigo do seu pai, ele passa muito tempo na Suíça e ele volta à Rússia. E se insere em uma série de tramas e se envolve com as pessoas, se envolve emotivamente e depois, e isso é muito importante, eu acho, quando chega no fim do livro, ele retorna para a Suíça, né? Aquele isolamento originário. Quer dizer, tudo isso, todo esse contexto do personagem, e isso envolvendo todas as tramas em que ele se envolve, interpela no sentido de que esse personagem, em confronto com aquela realidade, aquela sociedade corrompida pelos valores, uma sociedade de indivíduos que se movimenta pelos seus interesses, pelas suas necessidades, ainda que sejam de mero entretenimento, esse sujeito ele não consegue um lugar. Ele não tem um lugar nessa sociedade. E aí, Dino, pois é, nessa sequência da Daniela, para que nós possamos entender este belo, este bondoso, este honesto, virtuoso, mistura de Dom Quixote e Jesus Cristo e sei lá, algo, símbolo da beleza também, né? Mas que é retratado e considerado por outros como... O problema da idiotia, me parece, está mais ligado à sintomatologia da doença em si, da doença real que ele tinha, e a doença real dele, né, a gente sabe que era a epilepsia. Pois bem, a epilepsia é uma doença curiosa que teve historicamente inúmeros nomes. Um dos nomes da epilepsia era morbus comitialis, doença dos comícios. Porque entre os romanos, quando havia assembleia e alguém tinha um ataque de epilepsia, eles dissolviam com medo do mal que aquele ato, que aquele acontecimento, que aquele evento, que era o ataque, pudesse causar na sociedade. Morbus comitialis. A epilepsia também foi marcada por até o nome, epilepsia, epilambano. O verbo lambano em grego significa agarrar, pegar. Alguém que pega, que é pego de fora por algo. Então, a epilepsia era chamada também o mal santo, porque se acreditava que era um castigo de Deus por algum mal que tivesse sido cometido pelo indivíduo. Então, na realidade, o Michigan, ele é um epilético. Bom, a epilepsia tem vários graus, desde um quadro grave, que pode chegar até o coma, a quadros levíssimos, em que o indivíduo, por exemplo, nesse momento eu me desligo da realidade por alguns segundos, paro, e daqui a pouco eu volto, e não sei o que aconteceu nesse interregno. Mas eu queria perguntar exatamente se... porque no livro, né, esse jogo, de um lado, ele constrói uma espécie de um personagem ideal. Exatamente. Ele constrói, e nesse personagem ideal, que tem a compaixão, beleza e tudo isso, coloca-lhe uma doença que caracteriza ele como um idiota. Ele é um príncipe porque ele está ligado ao poder, e eu queria que vocês falassem um pouco, né, para além desse problema da epilepsia, digamos, e de por que ele é um idiota, o atravessamento das relações de poder que se estabelecem e digamos assim, poderia dizer assim, até da trama estrito sensu.
Eu acho que toda essa característica do personagem, ele... durante toda a trama, há algumas questões que poderiam ser trazidas, que são eminentemente jurídicas, não é? E que ele enfrenta, por exemplo, ele enfrenta uma reivindicação da sua fortuna de parte de uma pessoa que se diz filho da pessoa de quem ele herda, e ele enfrenta isso de uma maneira a tentar ver, né, o lado do outro, a responsabilidade que ele teria em relação a essa pessoa. Então, eu acho que, para os fins de uma leitura do direito desse personagem, isso é de extrema relevância, porque ele não enfrenta a questão simplesmente do ponto de vista dogmático, ou matemático, que alguém invoca, né? Inclusive, em algum momento, um dos personagens invoca que esse direito reivindicado, ele é evidentemente matemático. Ele não analisa, ele não enfrenta esse episódio específico desse ponto de vista. Ele se pergunta sobre o outro, sobre o direito do outro, sobre a responsabilidade que ele tem diante do outro. Eu acho que isso, de modo muito originário, traz uma questão jurídica que é uma questão paradigmática, porque o nosso direito não está construído dessa forma. A ideia de o direito que nós vivenciamos é um direito que se afasta da ideia de responsabilidade para com o outro, a ideia de que a cada direito corresponde também um dever. O nosso direito positivista, ele está construído sobre um direito subjetivo que se apega a uma pessoa e descura daquele ideal coletivo que poderia fazer com que nós construíssemos um ideal, por exemplo, de justiça. Eu volto a esse assunto, eu queria perguntar para o Dino da possibilidade da impossibilidade, algo assim. Ao construir esse personagem riquíssimo, ele mostra, talvez, havia aí o papel da literatura, de mostrar a própria impossibilidade desse ideal. O que acontece é o seguinte, eu tenho a impressão que um dos grandes méritos do texto literário para provocar discussão, seja na área do direito, seja nas outras áreas, Freud começou com literatura, né? É a seguinte, é que no direito, assim como eu diria na psicanálise, nós estamos no território científico. E o que trabalha a literatura? A literatura trabalha sempre no nível do bom senso, do senso comum. Aquilo que Descartes dizia que era o mais bem distribuído, e a gente tem dúvida se é o mais bem distribuído ou se é o menos bem usado, né? A literatura trabalha com o senso comum, e eu venho me perguntando há horas o seguinte, a ciência tem 4 séculos, arredondando. A ciência moderna, essa da qual nós usufruímos as benesses hoje, inclusive as tecnológicas, né? Tem 400 anos. E o bom senso tem a idade do homem, não é? Porque o que fez o homem sobreviver, foi exatamente uma medida de bom senso, de preservar a sua vida e de se reunir em sociedade, porque em sociedade era mais fácil sobreviver. Ou, aliás, era a única condição de sobreviver, em vez de dizer mais fácil, né? Então, eu fico me perguntando assim, até que ponto a literatura não serviria e nós não poderíamos fazer uma volta à discussão do problema do senso comum? Até que ponto o direito foge ao senso comum? O homem leigo, eu, por exemplo, não entendo nada de direito, não sou um cientista do direito, não entendo de ciência social, mas eu tenho algumas opiniões a respeito da vida jurídica. Como a gente ouve, como a gente vê no jornal, por que no Brasil, uma própria autoridade pública declarou esses dias, né, que as pessoas importantes nunca são julgadas? Eu perguntaria, isso não é contra o bom senso? Bom, mas de todo modo... O Mishkin era sensato. O Mishkin é o nosso personagem o idiota do Dostoiévski, que nós estamos discutindo aqui com o Dino e com a Daniela. A pergunta que eu faço, né, estamos no meio do programa e é um livro denso, a pergunta, né, que a partir disso que o Dino estava falando, sobre se o personagem, o Mishkin, se é possível, dizer, se é possível a partir do comportamento
e pela representação, ou seja, qual é o olhar dos outros sobre o Mishkin, qual é a possibilidade, nestes tempos, digamos, de complexidade, enfim, do direito mesmo, de sobrevivência de um direito que tem como contraponto esse olhar destruidor, porque ele era assim, o olhar da sociedade russa colocava ele como idiota. Até que ponto o direito, né, não traz essa contradição e informa sua própria impossibilidade? Eu acho que essa é a pergunta básica, que é o que é originária nesse texto e nesse personagem, porque ele não tem um lugar, ele não é de lugar nenhum. E por que ele não é? Justamente porque a sociedade não enxerga ele, não consegue compreendê-lo. Essa ideia de ser a pessoa que tem responsabilidade para com os outros não é aquilo que nós vivenciamos. E o direito, nessa ideia de buscar hermeneuticamente o paradigma e tentar decifrá-lo e tentar superá-lo, o Mishkin traz talvez uma ideia de impossibilidade, porque com esses indivíduos que compunham essa sociedade... O direito, no fundo, não é um Mishkin, mas os que olham o Mishkin. Exatamente. O nosso direito, o direito positivo, são aqueles que olham o Mishkin e não compreendem. E o que nos resta é talvez tentar construir um projeto de Mishkin. Talvez mesmo que isso possa ser epitetado como utopia. Estranho, utopia. Idiotia é igual a utopia. Que pode-se dizer isso, Dino? Eu acho que sim. A Daniela acabou de dizer que ele não tinha lugar no mundo. Né? O que é utopia? A ausência de lugar. Né? Pois é, então. É a ausência de lugar. Agora, eu tenho a impressão seguinte, eu gostaria de voltar, porque é uma das coisas que vem me preocupando há muito tempo, e que eu encontro aqui, de uma maneira muito clara, esse problema do bom senso. E esse problema da educação. O Mishkin, por exemplo, ele representa um ideal não só humano, mas um ideal russo. Da Rússia que se contrapõe à própria cultura europeia. E essa dicotomia o Ocidente, isso também se coloca no livro todo o tempo. Exatamente, né? É o filoeslavismo. Filoeslavismo, exatamente. Então, é um problema, me parece importante, nós discutirmos até do ponto de vista da efetividade do direito. Eu vou dar um exemplo um pouco simplório. Há pouco se discutiu no Brasil a possibilidade de dar ou não dar palmada nos filhos. Eu, pessoalmente, acho que se discute muito pouco educação efetiva no Brasil. E eu acho que esse animus legiferandi, essa quantidade de leis que se criam, no fundo, são palmadas jurídicas. Como a gente não educa as pessoas, é preciso lei. Eu acho que isso é um problema sério do direito. Educar para o bom senso. Porque quanto mais bom senso as pessoas tiverem, menos lei. Porque na medida em que cria a lei, precisa fiscalizar. E o aparato público é cada vez mais crescente. Por que não se discute mais educação? Esse é um dos problemas que eu acho que está no fundo dessa história, vamos dizer, dessa tensão entre a educação na Rússia tradicional. Eles, inclusive, contrapunham até a Igreja Ortodoxa à Igreja Católica, achando que a Igreja Ortodoxa era mais pura, era mais igreja, era mais cristã do que o racionalismo católico. Eu acho que aí, no que o doutor falou, há uma coisa muito importante, que é essa questão da educação. Educar para deveres. Porque se educa para direitos, mas não se educa para deveres. Então, quando se traz o dever, nós estamos trazendo essa noção de coletividade. E a necessidade da lei, nesse contexto, é justamente que se não se educa para deveres, as coisas têm que ser impostas de cima. Exatamente. E não funciona, porque é um instrumento, é um artificialismo construído para pessoas que não têm o contraponto do dever. Na medida em que tu cria as leis, tu precisas fiscalizar. Depois cria o fiscal do fiscal, o fiscal do fiscal do fiscal. Né? Então, o aparato jurídico parece que cria um cenário muito bonito, mas na realidade é pobre.
E acho que o nosso problema central, e nós estamos falando um programa que vai para nível nacional, o nosso problema central para o direito também começa na educação, né? E essa educação que recupere o bom senso nas relações humanas. E paradoxalmente, se o problema está na educação, também está na própria educação jurídica. Nós vivemos uma crise do próprio ensino jurídico muito forte, em que se coloca todo o tempo questões paradigmáticas, né? Se nós formos pegar aqui a disputa, né, entre o filo-eslavismo e a questão do Ocidente, a não modernidade ou a ascensão da modernidade, o papel do direito como interdição, nós também estaremos vendo na estrutura do ensino jurídico brasileiro, digamos assim, uma prevalência de uma certa ortodoxia que não se abre e, portanto, cada vez que você tem, digamos, uma perspectiva de mudança, você tem, digamos, como a sociedade tradicional russa vai epitetar o Mishkin como um idiota. Uhum. E essa é uma questão que temos que... É a questão da modernidade, né? É o que passa o texto, né? Mas é o individualismo que perpassa o texto e que vai criar mais tarde a questão da técnica, né? Nós utilizamos instrumentos criados artificialmente por um indivíduo que não tem vínculos. Esse indivíduo que não tem vínculos cria o direito nessa forma, como os doutores falaram, e aí nós nos deparamos diante da impossibilidade da construção de um outro direito, né? Um direito que vai buscar o sentido, um sentido que transcenda o individual, um sentido que busque no coletivo, na comunidade, ou que retome aquele ideal de polis, né? Porque o bem comum é um bem que o indivíduo solipsista não constrói. Uhum. Então, essa ideia de educação também parte do pressuposto de que nós possamos ensinar que se busca, que a sociedade tem direitos e deveres, porque todos estamos entrelaçados e o nosso destino é comum. Se o nosso destino é comum, nós temos que fazer um direito diferente. Aí é uma construção, um desvio paradigmático. E isso poderia estar exatamente nessa questão do quixotesca do personagem. O problema do quixotesco me parece que está muito ligado. Só é quixotesco, né? Também se tem um outro, por exemplo, ele vira um idiota na contraposição. Quixotesco é porque tem moinhos. Agora acontece o seguinte, que na realidade, no contexto da narrativa, as outras personagens, de fato, não o veem como idiota. Uhum. Ele é, inclusive, muitas vezes elogiado como uma pessoa inteligente, como uma pessoa sensata. Uhum. Mas, na realidade, se nós acompanhamos a saga do Mishkin nessas 600 páginas desta tradução, o que nós encontramos realmente, eu acho, e aí vai acho que uma falha no projeto de Dostoiévski. Vamos ver. Que seria justamente construir uma personagem muito ideal. Assim. Né? Principalmente porque o Mishkin, de fato, a meu ver, dentro de toda a narrativa, ele só tem uma ação efetiva, não discurso. Uhum. Uma ação efetiva que é com uma personagem chamada Marie, né, que ele efetivamente ajuda, recompõe a imagem dela até socialmente, faz com que ela venha a ser respeitada. Mas, de resto, o Mishkin só concorda com tudo. Uhum. Quando chamam para lá, ele concorda. Quando chamam para cá, ele concorda. Então, essa inconsequência, e eu veria até no final, até uma certa irresponsabilidade, porque no final, quando o Nastácia é assassinada, ele que se dizia amar a Nastácia, mas que ao mesmo tempo achava que a Nastácia era louca, ele fica parado, afagando a cabeça do assassino. Uhum. Então, me parece que é uma construção ao mesmo tempo ideal e que no final se torna irônica pela sua própria impossibilidade. Mas essa na própria impossibilidade, será que querendo ou até superestimando o Dostoiévski?
Bom, não sei, mas exatamente não é pela crítica que o Dino pode estar fazendo, é exatamente pela riqueza da denúncia que isso representa, quando eu falava antes, né, dessa possibilidade que se torna uma impossibilidade prática, porque na verdade ele vai de um lado para o outro porque ele sente que ele não tem apoio para os seus ideais, para a sua ideia de ajudar, né? A maioria das questões, há um episódio em que... Há um deixar-se também. Há um episódio em que ele chega a propor uma solução que seria prática, que ajudaria o outro, mas ele também teme aquela solução porque ele não sabe como vai ser recebido. Então, essa impossibilidade de trânsito, ele sabe que os seus ideais não são compreendidos. E é por isso que, a meu ver, ele acaba não agindo na maioria porque o episódio em que ele age, inclusive, ele age com a ajuda das crianças. Quer dizer, aí existe também um quê de que são aquelas crianças que não estão ainda construídas para o individualismo. Elas têm ainda aquela originariedade da espontaneidade, de se preocupar, né, com os outros, e é por isso que ele consegue agir. Sim. O nosso programa está chegando ao final. É um livro bastante complexo. Toda a leitura de Dostoiévski é complexa. Este livro, O Idiota, tem várias traduções, mas a do Paulo Bezerra, né, Dino, parece ser a melhor, porque traduzida do russo mesmo, né, e não a tradução de segunda língua, da editora 34. Eu quero agradecer a Daniela Hidalgo, né, que esteve conosco, do Dino Delpino, que esteve mais uma vez conosco, a todos que nos acompanhem em todo o Brasil, apostando nesse projeto, Direito e Literatura do Fato à Ficção, tentando construir narrativas no direito que às vezes o direito não consegue fazer. Esse é o papel da literatura. O IHJ é responsável por esse projeto, o apoio é do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, e entre no site www.unicinos.br, põe uma barra, Direito e Literatura tudo junto, acesse, baixe, tudo gratuito, prestigie, e-mail ihj@ihj.org.br, mandando sua sugestão para outros clássicos, para outras discussões. Até breve.